Olá, vamos então dar continuidade ao estudo do livro O que é Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 1, que se chama Pequena Conferência Espírita, no item que se chama O Maravilhoso e o Sobrenatural. Nessa minha edição aqui é a página 91. Se a sua edição for diferente dessa, é mais ou menos por aí, mas é capítulo 1, item O Maravilhoso e o Sobrenatural. Então, aqui nós estamos tratando de o livro, né, está tratando de uma conversa, um diálogo entre Allan Kardec e uma pessoa que veio abordá-lo, que aqui no livro está sendo chamado de O Cético. Então, são questionamentos que essa pessoa está fazendo e Allan Kardec está respondendo. É um diálogo entre eles, mas normalmente são pessoas, né? Já é a segunda pessoa da qual que o livro relata o diálogo. E sempre são pessoas que estão questionando com não tão boas intenções ou não de uma forma tão honesta, tão sincera, Allan Kardec. E aí, nós temos aqui as respostas e os argumentos de Allan Kardec para defender o Espiritismo. Então, o maravilhoso e o sobrenatural. Vamos ver o que o visitante disse. O Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares já condenados pela razão. Allan Kardec responde: uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de o ser desde que passe a ser uma verdade reconhecida. A questão está em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, isso não pode ser taxado de superstição antes de ficar provado que não existem espíritos. Direis: a minha razão não aceita essas comunicações, porém, os que creem e que não são nenhuns mentecaptos invocam também as suas razões, e além disso, os fatos, para que lado devem pender? O grande juiz nessa questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Bom, gente, na verdade, isso já foi assunto do nosso estudo de sexta-feira. Então, nós vamos falar aqui do outro item que se chama oposição da ciência. Eu me enganei. Eu comecei aqui no O Maravilhoso e o Sobrenatural, mas na verdade é oposição à ciência. Então eu vou começar de novo aqui a leitura. Visitante: vós vos apoiais em fatos, dissestes, mas opõe-se-vos à opinião dos sábios que os contestam, ou os explicam de modo diferente do vosso. Por que não fixaram eles sua atenção sobre o fenômeno das mesas girantes? Se nisso tivessem notado alguma coisa de sério, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários e nem os repeliriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Aqui ele está falando de sábios. Quem será que são esses sábios? Os sábios não serão o farol das nações e não têm o dever de esclarecê-las? A que atribuís que tenham deixado de fazê-lo quando se lhes apresenta tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força? Allan Kardec responde: traçastes o dever dos sábios de modo admirável. É pena, porém, que eles o tenham esquecidos em mais de uma circunstância. Mas, antes de responder a vossa judiciosa observação, cumpre-me corrigir um grave erro que cometestes, dizendo que todos os sábios são contra nós. Como vos disse há pouco,
É precisamente na classe ilustrada que o espiritismo faz maior número de prosélitos. Isso em todos os países. Já ele conta entre seus adeptos grande número de médicos de todas as nações. E ninguém nega que os médicos sejam homens de ciência. Os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignatários, os eclesiásticos, etc., que se agrupam ao redor de sua bandeira, não são pessoas em que se não deva reconhecer uma certa dose de ilustração. Admite-se erroneamente que os sábios só se encontram na ciência oficial e nos corpos constituídos. É o que eu disse agora na hora que eu questionei. Mas quem será que são esses sábios que esse rapaz que está questionando Allan Kardec está dizendo? Quem será? Quem será que ele está considerando sábios? Aí vem Allan Kardec e diz: você está falando de médico, de magistrado, de artista, de professores, altos funcionários. Isso será que é realmente sábio? O que é sábio? Sábio não é alguém que tem sabedoria? E a sabedoria se encontra em escolas? Se encontra em universidades? Ou será que se encontra apenas conhecimento, informação? Certo? Será? Será? Será que as pessoas que têm mais diplomas são mais sábias do que algumas outras que sabem viver, que sabem observar, que sabem questionar, que sabem criticar e debater e analisar com calma e com sinceridade? Será? Será que diplomas dizem mais do que experiência de vida, por exemplo? Vamos continuar aqui, vamos ver o que Allan Kardec diz a respeito disso. Pelo fato de ainda não ter o espiritismo adquirido direito de cidade na ciência oficial, merecerá ser condenado? Se nunca a ciência houvesse enganado sua opinião nesse sentido, se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião nesse sentido teria grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Quer dizer, não é pelo fato de ser uma ciência oficial que está sempre certo, né? Não é. Não mesmo. Aliás, a ciência, ela... O próprio conceito de ciência é o estudo constante. É a nova... É a definição de algo para depois esse mesmo algo ser contestado pela mesma ciência e se chegar a outras conclusões. Isso é a ciência. É a constatação, o questionamento, a revisão, a modificação de conceitos, de ideias, de tudo. Não existe uma definição fixa de algo que a ciência determinou e agora é assim para sempre. Pelo contrário, faz parte do próprio conceito de ciência ele ser questionado e modificado conforme os estudos vão comprovando. Então, o fato de algo ser confirmado, defendido pela ciência, não significa que esteja certo e perfeito para sempre. Certo? Repetindo o que Allan Kardec disse, se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião nesse sentido teria grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Não repeliu ela como quimeras tantas descobertas que mais tarde se tornariam título de glória para os seus autores? Não foi devido a um parecer do vosso primeiro corpo sábio que a França se absteve da iniciativa do vapor? Deixou para a Inglaterra, né? Quando Fulton veio ao campo de Bolonha apresentar o seu plano a Napoleão I,
que confiou o exame imediato ao instituto, não decidiu esse que aquilo era uma utopia ou que se não devia ocupar? Apresentar o plano a Napoleão. Quer dizer, algumas coisas foram rejeitadas pela ciência de algum país, de algum grupo, e depois foram confirmadas e por outros. E aquele que rejeitou perdeu a oportunidade, porque aquilo era bom, era certo, era viável. Então, quer dizer, a ciência não faz parte, não é nem o objetivo da ciência estar sempre certo. Pelo contrário, o objetivo da ciência é estudar e descobrir. Não é definir para sempre. Né? Se fosse assim, a gente não evoluiria. A gente não mudaria. A gente não descobriria coisas novas, porque aquilo que foi descoberto já tá bom, já é suficiente e não pode continuar estudando aquele assunto. Não é assim que a coisa funciona. É exatamente porque a ciência é questionada, as descobertas científicas são questionadas, que elas evoluem. Porque são questionadas, são analisadas, reanalisadas, verificadas, reverificadas, e assim vão se descobrindo coisas novas. Então não é o fato de a ciência rejeitar algo que aquele algo é condenável. Pelo contrário, vamos continuar estudando. Devemos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes e que sejam justificados os epítetos triviais que, à força de mau gosto, certas pessoas se comprazem em prodigalizar-lhes? Certo que não. Não há pessoa sensata que não faça justiça ao seu saber eminente, sem contudo deixar de reconhecer que eles não são infalíveis e, portanto, que suas sentenças não estão isentas de apelação, sobretudo no que se refere a ideias novas. Então, quer dizer, ainda que o novo seja rejeitado em algum momento, não quer dizer que num segundo momento será confirmado como algo real, bom, justo, que vale a pena, que funciona, que pode ser melhorado, mas que já faz sentido, não é? Então, esse argumento que essa pessoa trouxe de que os cientistas, os sábios, não confirmam o espiritismo, primeiro que é questionável, porque quem são esses cientistas, esses sábios? Eles são donos da razão? O fato de eles acreditarem ou não acreditarem em alguma coisa é suficiente para se considerar essa coisa real ou irreal? Então, isso já é questionável. E ainda, vamos dizer que sim, que eles sejam pessoas que devem ser ouvidas, devem ser levadas em consideração suas opiniões, enfim. Será que eles não erram? Ou então, será que aquilo que hoje está certo e confirmado, amanhã não pode ser questionado, né? Então, essa foi a resposta de Allan Kardec para esse questionamento dessa pessoa que veio falar com ele, contestando o espiritismo. E aí, amanhã a gente continua nesse mesmo diálogo, de Allan Kardec sobre o espiritismo, questionando essa opinião dos sábios. Ok? Então, um beijo e até amanhã.